Então, bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Alexander, eu sou o coordenador dessa reunião científica aqui da Ritmo, que hoje vai ter como apresentador o Dr. André Pacheco, e a gente vai falar hoje sobre as novidades do Guideline de Fibrilação Atrial. Essa reunião ela acontece toda quarta-feira, todo mundo está convidado para voltar aqui na quarta-feira que vem. E a gente vai funcionar mais ou menos assim, 20 minutos de apresentação, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí fica 20 minutos aberto para perguntas de quem tiver online, tá? Depois de 20 minutos a gente abre o microfone e todo mundo pode perguntar. Ok? Bom dia, Pacheco. Vamos lá? Bom dia, obrigado, Alexander. Dando continuidade para nossas reuniões semanais. Eu trouxe hoje, então, os principais tópicos da última diretriz de fibrilação atrial, que saiu agora há poucas semanas, uma semana e pouco, lá no ESC. Então, de forma bem resumida, só os principais pontos que houve alguma mudança, né? Então, inicialmente, sobre o diagnóstico da fibrilação atrial, ele mantém recomendação classe 1 para que o diagnóstico de FA seja baseado no eletro, né? Tanto em duas derivações, como uma única derivação ou múltiplas, né? Então, isso inclui aqueles métodos de relógio, dispositivo que tem aquele único traçado, né? Então, tanto daquele de 1 quanto de 6. Mas não inclui aqueles aparelhos portáteis que baseados não em eletro, mas em fotopletismografia, questão do pulso, questão de oscilometria. Então, outros dispositivos que não são baseados em eletro, que não servem para diagnóstico. Então, mantém a necessidade do médico ver pelo menos uma linha, uma derivação de fibrilação atrial. Em termos de manejo, né, a diretriz europeia, então, ele traz essa nova organização, vamos dizer assim, né, que é o CARE, que é o C de comorbidades, fatores de risco, o A de evitar stroke e tromboembolismo, né, de coagulação, basicamente, o R de reduzir sintomas, né, baseado na frequência cardíaca ou no controle do ritmo, e o E de evaluation, avaliação seriada, né, dinâmica, né, para estar atento às mudanças ao longo da evolução. Então tá essa mnemônica aí de CARE, EF-CARE. Então, em termos de comorbidades, assim, de maneira geral, né, os alvos, né, da fator de risco em geral, lógico que a gente já conhece, né, hipertensão, manejo integrado, hipertensão traz uma meta um pouquinho mais baixa, né, de pressão sistólica abaixo de 130, diastólica abaixo de 80, né, principalmente para pacientes mais jovens. Ciência cardíaca, né, e ressalto a questão do inibidor de GLT2, que tem benefício nesse contexto de FA com ciência cardíaca. Diabetes, né, controle glicêmico habitual. O peso, né, classe 1, perder mais que 10% do peso. Ele coloca a bariátrica como uma classe 2B aí para ser um adjuvante no controle de ritmo, quando a gente se espera obter o controle de ritmo. A apneia do sono, assim como a americana agora do final do ano passado, ele rebaixou um pouquinho a apneia do sono para 2B, né, porque alguns ensaios clínicos nomeados recentes mostraram que não teria tanto benefício do CPAP em desfecho pós-ablação ou pós-cardioversão, e em dados assim, em termos de morte cardiovascular também, que o CPAP não foi muito conclusivo para a apneia do sono. Então, nosso entusiasmo para tratar a apneia do sono poderia melhorar a FA, é um pouquinho menos evidência assim, atual. E a atividade física é regular, né, classe 1, e reduzir muito o consumo de álcool, né, para pelo menos de 3 drinks por semana, né? Então, isso é bem claro que realmente o álcool reduzir drasticamente, né? Importante. Em termos da anticoagulação, né, a gente discutiu um pouquinho na semana passada com o doutor Maurício, manteve, né, a anticoagulação obrigatória, mas o score de risco mudou, né? O CHA-2-VASc, que a gente usava habitualmente, caiu o critério de mulher. O sexo feminino caiu. Então, recomenda usar agora o CHA-2-VA, né? Que saiu o sexo feminino no final, CHA-2-VA, sem o critério feminino. Se score igual ao maior é 2, anticoagular, classe 1. Se score VA de 1, considerar anticoagulação, 2A, né, como era antes. Não tem mais aquele negócio de homem ser 3, mulher ser 2. É tudo igual, 2 e 1, né? 2, classe 1. 2, score 1, classe 2A, né? Isso que mudou. Se tem hipertrófica, amiloidose, dependente se é desvasto, vai anticoagular. Reavaliar periodicamente a anticoagulação. E outra questão que uma coisa nova, vamos dizer, que
Aqui na FA assintomática subclínica, aquela que é relacionada ao dispositivo, né, tanto de marca-passo quanto de aparelho, ele coloca classe 2B para anticoagular em pacientes de alto risco de tromboembolismo com baixo risco de sangramento. Então, recentemente, né, a gente sabe, discutiu já isso, que saiu aqueles estudos NOAA ou ATISE sobre isso, sempre já está se discutindo, mas ele deixa uma recomendação um pouco mais fraca, 2B. Ele coloca lá que a duração e o burden da FA subclínica, quanto que beneficia da anticoagulação ainda é um pouco incerto, e recomenda ficar bem atento, porque entre 6 e 9% dos casos de FA subclínica evolui para FA em pouco tempo, 6 a 9% por ano evolui para FA clínica. Então, ele deixa essa recomendação de tentar buscar esse grupo de maior risco para realmente anticoagular. Anticoagulação, então, né? Mantém aquela recomendação de usar os anticoagulantes diretos, em preferência a varfarina, exceto em pacientes com válvula mecânica ou estenose mitral moderada grave. Né? Isso manteve, né? Pode ser biológica mitral, inclusive, TAV. Pode usar DOAC, né? É só realmente essas duas situações que você não pode usar o anticoagulante oral. Quanto ao uso do AS e antiplaquetários, né? Se recomenda a classe 3, de maneira bem clara, para não usar AS ou clopidogrel em pacientes com doença coronariana estável além de um ano, né, do quadro agudo. Então, stent ou síndrome aguda após um ano, usar só o DOAC, sem o AS ou clopidogrel, classe 3, usar o AS e clopidogrel, porque aumenta o sangramento. Não usar antiplaquetário para associado com DOAC para prevenir evento trombembólico associado, né? Ou para FA isquêmica recorrente, AVC isquêmico recorrente, desculpa, não usar a S-clopidogrel junto com o DOAC, porque não tem benefício e aumenta o risco de sangramento, né? E se você for usar um S-clopidogrel junto, você usa o DOAC e não o varfarina, né? Então é classe 1, então deixou bem claro essas recomendações. Em termos de risco isquêmico residual, né, após o AVC, a gente sabe que quase um terço dos pacientes com FA que tem AVC isquêmico tem AVC isquêmico usando anticoagulante, né? Então, a etiologia nesse cenário é bem heterogênea, mas ele recomenda, então, nesse cenário de quem teve AVC isquêmico, apesar da anticoagulação oral efetiva, com aderência boa, não associar o AS, nem clopidogrel, e aquela questão de tentar trocar o DOAC por outro, né? O DOAC por varfarina, para tentar ver se ajuda a aumentar a eficácia, não é recomendado, classe 3. Ele coloca lá que não tem evidência de eficácia, né? Não tem grande ensaio clínico randomizado sobre isso, mas ele deu uma recomendação bem forte, 3, você não tentar trocar o DOAC por outro em caso de AVC isquêmico. Então, ele não fala também o que fazer, né? Mas essa questão só trocar um para o outro ele não recomenda. Assim. Uma recomendação até nova. Assim. Naqueles casos de AVC isquêmico embólico de causa indeterminada, né, que aqueles AVCs não lacunares, que o mecanismo tem tudo para ser embólico pela característica clínica e imagem, mas não consegue ver o FA, não consegue identificar doação atrial, alguma causa clara, ele recomenda monitorizar de forma prolongada, né, com motor de evento implantável ou externo mais prolongado, para definir sobre a anticoagulação da FA ou não, e não recomenda, 3, anticoagular empiricamente sem registrar a FA. Né? Então, tem alguns sites randomizados que mostrou que não teve evidência, né, aumentou o sangramento. Então, nesse cenário que você não achou a FA ainda, né, esse AVC isquêmico indeterminado, não anticoagular classe 3, né? Em termos de oclusão do apêndice atrial, né, que entra nesse cenário, na questão do sangramento, ele coloca como recomendação 2B, né, que pacientes com fazer oclusão deve ser considerado pacientes com contraindicação a anticoagulação de longo termo com anticoagulante oral, né? Então, ele coloca que se estão contraindicações para anticoagulação oral, fazer oclusão classe 2B. Eles colocam lá, ele é um pouco mais conservador do que o americano, né? Ele coloca que contraindicação absoluta são raras, né? Inclui basicamente sangramento intracerebral por angiopatia amiloide, tumor intracraniano. Mas nos casos ele fala que a contraindicação de coagulação é temporária ou relativa, então poderia voltar ao anticoagulante, né? E outra indicação que ele não coloca, mas ele fala no texto, é que pacientes com AVC isquêmico recorrente, apesar de anticoagulante oral efetivo, é outra possível indicação para oclusão, mas ele é um pouco mais conservador e fala, não, tem que aguardar novos estudos randomizados que estão em andamento, então vários estudos em andamento sobre isso, então ele pede para esperar um pouquinho mais, ter mais dados sobre isso. Isso diverge um pouco, né, da americana. A americana, no final do ano passado, colocou como 2A, né, a oclusão do apêndice atrial esquerdo nessas situações de contraindicação de coagulação oral. Então, foi um pouco mais liberal, né? Ele coloca aqui na americana contraindicação absoluta usar anticoagulante oral, aqueles casos de sangramento não reversíveis, né? Gastrointestinal,
geniturinária, que você não consegue resolver a causa, sangramento intracraniano, né, sem causa não reversível, e sangramento grave, né, então ele é um pouco mais liberal do que a europeia, né. Inclusive foi aprovado já agora no Brasil também essas indicações, então já está no rol da ANS, então já ampliou as indicações nesse cenário, né. Então, oclusão da apêndice atrial agora cirúrgica, né? Quem já vai operar por um outro motivo, recomendação classe 1B, né? Baseado naquele trial que teve sobre isso, só que de forma adjunta à anticoagulação oral, não oclusão da apêndice cirúrgica sem anticoagulação, né? Os dois em conjunto, que foi a forma como foi feito o trial, né? Em termos de controle de ritmo, né? A diretriz então é mais enfática nessa nossa atual, né? Manejo da FA atual, que é buscar sempre controle de ritmo de uma forma bem intensiva. Então, ele considera buscar o ritmo, controle de ritmo em todos os pacientes, né? Explicando para os pacientes os riscos e benefícios, né? Dos procedimentos, né? Cardioversão e tudo. E coloca lá como 2A, buscar o controle de ritmo nos primeiros 12 meses de diagnóstico, né? Pacientes com FA, porque é aquela janela em que você consegue benefício maior, né? Alguns estudos mostram isso. E pacientes, em geral, para avaliar, aliviar sintoma, mas nesse cenário abaixo de 12 meses, pacientes de alto risco cardiovascular, teria inclusive para reduzir morte e hospitalização, que foi estudo EFNET, né? Então, realmente, ele mostra bem claramente para tentar buscar o ritmo de forma mais precoce. Em termos de cardioversão, para o controle de ritmo, teve uma mudança aqui importante também, né? Mas agora voltada mais para emergência, para cardioversão na fase aguda ou não. Então, pacientes que não estão usando anticoagulante por pelo menos 3 semanas, né? Você vai ter que decidir se anticoagula ou não, com ectoplasmático ou não. Se você tem as opções, você pode esperar, né? Aquela estratégia de esperar um pouco para ver se reverte em 48 horas, né? Isso é bem indicado atualmente para não ter necessidade de reverter tão rápido. Você pode esperar 48 horas e ver se vai reverter espontaneamente. Isso é uma opção, anticoagular, esperar, ver se reverte sozinho. Se você vai cardioverter, não vai esperar, não é mais 48 horas para o tempo da fase aguda, é 24 horas. Né? Então, se você tem um FA, começou maior do que 24 horas, ou você não sabe quando começou, aí você não pode cardioverter direto, tem que fazer o epinosofágico antes e ver se tem trombo, ou esperar 3 semanas de coagulação oral. Então, o tempo ali mudou aquela 48 horas clássico, né? Mudou para 24, baseado em alguns estudos observacionais que mostraram que quanto mais precoce, menos risco de AVC na fase aguda ali. Então, parece que mais que 24 horas, o risco é bem maior do que menos que 24 horas. Então, esse parâmetro mudou, né? Então, é importante do ponto de vista prático. Isso em recomendação 3 aqui, para se não cardioverter, se tem FA mais de 24 horas, se a anticoagulação oral adequada até então, né? E depois da intervenção elétrica ou química, a gente calcular todo mundo 4 semanas aqui embaixo, né? Mesmo que o Chades zero. Você só não precisaria anticoagular pacientes que têm FA menos que 24 horas e o risco do Chades muito baixo. Daí seria até opcional não anticoagular. Mas o padrão que ele recomenda é todo mundo, depende do Chades por 4 semanas sem anticoagular. Depois de 4 semanas, sim, você vai certificar depois do Chades. Então isso também deixou bem claro também, que era uma coisa que já tinha as recomendações, mas que deixou bem enfaticamente, bem claro assim. Em termos de cardioversão para controle de ritmo, então, ele recomenda também usar a cardioversão como uma ferramenta para ver se o paciente realmente é sintomático ou não, se ele vai se beneficiar de manter ritmo sinusal depois, né? Então, pacientes que se dizem assintomáticos, mas a cardioversão seria um teste diagnóstico para ver se em sinusal ele realmente melhora clinicamente, para ver se vale a pena manter o ritmo sinusal depois com a ambulação, né? Então, para a questão, inclusive para ver se a função ventricular esquerda melhora, né? Então, usar como uma ferramenta diagnóstica também, já faz isso no dia a dia, mas ele recomenda assim, classe 2A. Em termos da ablação da FA, né, que já tinha sido cada vez mais precocemente, já as indicações nas últimas diretrizes, ele mantém, né, classe de recomendação 1, né, para pacientes com decisão compartilhada, para pacientes resistentes ou intolerantes ao antiarrítmico, classe 1, tanto na paroxística quanto na persistente, então, refratário a remédio. Como primeira linha, né, que é o mais recente, ele coloca como primeira linha, se for opção do paciente, né, em conjunto, na FA paroxística, e como primeira linha, sem esperar antiarrítmico antes, na forma persistente, classe 2B. Na persistente, vou dar um pouco pior, né, da duração, nesse versus antiarrítmico, você poderia manter só com antiarrítmico primeiro, né? Então, essa primeira linha seria 2B, na paroxística, classe 1, né? Pacientes com insuficiência cardíaca, né? Que a probabilidade de taquardiopatia seja grande, classe 1,
Em todos os pacientes com, quer dizer, na maioria dos pacientes com insuficiência cardíaca com função reduzida abaixo de 40, 2A em todos os pacientes, né? Porque a gente viu estudos recentes que mostram que melhora o desfecho. Em síndrome Brady-Tach, 2A para fazer ablação da FA, para tentar evitar o uso do marcapasso, 2A, né? Deixa bem claro isso. Você tem pausas pós-reversão da FA, no Holter, em eletro, né? Recorrência após a primeira ablação por catéter, fazer uma segunda ablação, né? Que isso é a segunda meio que uma complemento da primeira, né? Então, recomenda bem claramente não faça a segunda ablação após a recorrência, depois do período de Blanc, né? Então, em geral, essas recomendações já se mantiveram assim, em relação ao americano. Em termos de controle de frequência cardíaca, né? Que pacientes que não conseguem manter ritmo sinusal, o objetivo seria o controle leniente, né, da frequência cardíaca baixa, de fragmentos por minuto, como necessidade inicial. Se o paciente não melhora clinicamente, ser mais estrito, abaixo de 80, né, 2A, se manter. Usar ablação no AV com marca-passo, né, pacientes que não são responsíveis, 2A. Ablação no AV com ressincronização, né, pacientes com FA permanente, com IC sintomática, com hospitalização, 2A também. E aí coloca também como estimulação de condução, seria uma coisa muito importante nesse cenário, né, uma alternativa à ressincronização, que já é feito, né, que ele não coloca muita recomendação só sobre a estimulação fisiológica, mas coloca como alternativa, né, então 2A. Então, no geral, era isso as principais mudanças assim que eu trouxe para hoje, aqui a figura assim. Eu não sei se travou só para mim ou travou para todo mundo. Vamos ver se a gente. Ah, Deu certo aí?